Quem que trouxe a Bíblia de papel, diga aleluia. Amém, igreja, é isso aí. Amém. Quem aqui gosta da Bíblia, diga aleluia. Amém, queridos. Eu quero te convidar aí já a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Nós vamos abrir alguns textos aqui hoje, quero falar com vocês sobre alguns. E Deus tem direcionado meu coração, continuo nessa tecla de nós falarmos sobre a igreja. Levantar um povo que tem conhecimento do que está fazendo, do que é ser igreja. Então, o desafio aqui hoje é nós entendermos a diferença entre ir à igreja e entre ser igreja. Talvez você que não é novo convertido, já ouviu falar muito sobre isso, mas é muito importante nós vivenciarmos isso. Amém? Então, se você tem um ano de cristão, de convertido, nós já precisamos entender isso de alguma forma mais contundente. Existe uma diferença muito gigantesca, muito gritante entre nós irmos à igreja e nós sermos a igreja. Ok? Isso é o que eu tenho falado bastante aqui. Há 2 domingos atrás eu falei sobre rio de água viva fluirão do nosso interior. E eu quero continuar nessa linha. Então vamos falar muito sobre a igreja hoje, tá? Principalmente sobre essa diferença. Porque hoje o fato de ir à igreja tem mistificado, ele tem escondido, ele tem maquiado o fato que precisa acontecer, que é nós sermos a igreja. Então, você não vê no Novo Testamento, e nem no Velho, as pessoas indo assistir algo. Sempre que se vai numa reunião, sempre que se vai estar junto, é para cultuar ao Senhor. Amém? Então você não vê alguém falando assim, eu vou ali assistir um culto. Sempre que alguém ia cultuar, era matar um animal, era estar na presença do Senhor, era fazer algo em prol daquilo que se espera. Ok? Então, por isso que eu digo que existe uma diferença entre ir à igreja e ser a igreja. Vamos falar sobre membresia aqui hoje, vamos falar sobre ser membro ativo em uma igreja, e talvez isso te incomode um pouco, mas esse incômodo é para que a melhoria aconteça. Posso ouvir um amém com um sorriso no rosto? Glória a Deus, queridos. Então nós precisamos ser a igreja. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso ser a igreja. Fala assim, eu amo ir à igreja. Ok? Mas é aquele dito de sempre, a igreja somos eu e você. Se amanhã houver um decreto, assim como foi na pandemia, houver um decreto mundial, dizendo que a gente não pode mais abrir esse prédio aqui, a igreja vai continuar acontecendo, porque a igreja somos eu e você, executando a palavra do Senhor sobre essa terra. Entende? Então, o primeiro texto que nós vamos ler é Mateus 16, versículo 13. Quem achou, diga aleluia. Diz assim, Mateus 16, 13, como até o 19. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Quem já conhecia esse texto? Queridos, esse texto aqui, ele é muito interessante para nós, porque aqui começa a surgir a palavra igreja. A palavra igreja, ela aparece somente 2 vezes no
nos evangelhos. Uma em Mateus 16 e a outra em Mateus 18. Nós vamos ler também. Uma ele fala da igreja de uma forma e em outra ele fala a igreja de outra forma. Depois, lá em Atos, começam a surgir os atos da igreja, né? Onde os discípulos, apóstolos recebem o Espírito Santo, depois de esperarem pela promessa, e eles saem executando a igreja. Então, desde aqueles tempos ali de Jesus e antes de Jesus, quando começa a se falar de igreja, é homens e mulheres em movimentação para que o reino seja estabelecido e para que o reino cresça, amém? Então sempre que você ver a palavra igreja, sempre que você ver a palavra culto, você vai ver um homem, ou uma mulher, ou uma multidão se movendo para que Jesus seja exaltado, amém, igreja? Então o meu papel e o seu como igreja é fazermos o nosso Senhor Jesus ser conhecido e exaltado. Amém. Tudo que eu faço precisa apontar para o Senhor. E esse texto aqui, uma das pedras preciosas desse texto aqui, é a mudança de nome de Pedro. Simão passa a se tornar Pedro. Jesus lança uma palavra sobre a vida dele, né? E isso aqui mexe com as estruturas dele e também com as estruturas da igreja. Existe muita confusão, muitos estudiosos, né, falam que ele diz que vai construir a igreja, estabelecer a igreja sobre a vida de Pedro, e não é bem assim. Nós vamos ver isso aqui de forma prática, tá? Mas a ideia aqui, irmãos, essa noite é mostrar para mim e para você a importância de nós executarmos igreja. A importância de nós sairmos da nossa zona de conforto e fazermos o que é proposto na palavra. E com certeza, irmão, ninguém foi chamado para ficar assistindo uma palavra, para ficar assistindo um culto, né? E ainda muitas vezes exigir deste culto que não me agradou. Se tem uma coisa que eu posso te garantir é isso, ninguém foi chamado para assistir cultos, mas nós fomos chamados para cultuar e adorar ao Senhor. Amém, queridos? E olha só, uma das atenções que me trouxe, né, nessa semana, durante o preparar dessa mensagem, foi que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Está escrito isso aí? Sim ou não? E a minha indagação é, como ser essa igreja que as portas do inferno não prevalecerão? Como ser essa igreja, irmãos, que os dardos inflamados do maligno não chegarão no nosso coração? Como ser essa igreja relevante? E ser igreja relevante, irmãos, é uma igreja que mexe com a estrutura que precisa ser mexida das pessoas. Como ser essa igreja, irmão? Eu acho muito legal, né? E não me julguem por isso, porque eu gosto demais. Estão fazendo um meme agora na internet. O pastor está na porta da igreja, debaixo de chuva. Quem já viu isso? Com um guarda-chuva assim, ó. E aí a música cantando no fundo e está escrito assim, ó: esperando os irmãos que cantam que o Coliseu, que não parou a igreja, vir no culto dia de chuva. Já viram esse meme? Porque a gente canta, né? O Coliseu não parou a igreja, e festa. Aí ele usa essa frase, né, para poder confrontar uma prática comum. Hoje qualquer coisinha nos tira do culto. Sabe? E eu não estou dizendo para você que é obrigatório estar todo domingo no culto. Se puder, venha. Mas é muito fácil dizer e muito difícil executar. Então essa sátira me pega demais. Então a minha indagação durante a preparação dessa mensagem foi assim: poxa, os dados apontam que os cristãos estão num grande número sobre o Brasil. Quer ver uma coisa? O cenário atual, censo de 2022, segundo o último levantamento oficial, os evangélicos representam 27% da população. Isso equivale a 47,4 milhões de pessoas. Isso foi em 2002, no meio de uma pandemia. Isso deve estar muito maior agora. Em 2026, a estimativa é que esse número já esteja em 36%. Já pensou? De 220 milhões de brasileiros, nós evangélicos somos 36%. Glória a Deus. Olha só, perspectiva de até 2032, daqui 6 anos. Especialistas apontam que a tendência de crescimento pode transformar o Brasil
em uma nação de maioria evangélica na próxima década. Isso, irmão, é um dado para a gente aplaudir, para a gente glorificar, mas algo me assusta. Por que as coisas não estão mudando? Porque, queridos, que não existe hoje uma igreja preocupada em tocar outras pessoas, em perder, entre aspas, o seu tempo para edificar a vida de outras pessoas. Faça uma análise, irmão. Quantas pessoas nós, a igreja, eu sou a igreja, glória a Deus por isso, eu edifiquei essa semana. De quantos perdidos, irmãos, eu fui atrás? Isso é sério. Porque nós precisamos ser a igreja, nós estamos muito indo à igreja. E existe uma linha que precisa mudar. E eu volto a repetir, irmãos, que o ir à igreja pode estar maquiando no meu coração o ser igreja. Então nós estamos confortáveis, a gente tem um prédio bacana, legal, top. Estamos nesse prédio, vamos completar 10 anos em setembro, glória a Deus, aleluia. E talvez isso não nos choca muito, por isso que quando a gente vê missões, vê pessoas morrendo em missões, a gente chora. Porque aquilo lá, irmão, é comprometimento até o final. Aquilo ali é o comprometimento bíblico. Custe o que custar, doa quem doer, nós serviremos ao Senhor, amém? Então essas perspectivas aqui, elas me alegram, mas ao mesmo tempo elas me chocam, porque quando o Brasil se tornar a maioria dos evangélicos, o que vai mudar, como que vai ser a questão dos evangélicos? Porque hoje, irmãos, confesso a você que o estado da igreja me assusta um pouco, porque os líderes estão interessados em servir a vontade do povo. E nós precisamos servir a Bíblia e a palavra de Deus para que nós tenhamos uma igreja onde a base dela seja a palavra, seja Jesus. Você crê nisso? Seja pedra angular. Então, antes de eu continuar nesse texto, eu quero te dizer o que não é a igreja, tá? Para a gente poder entender um pouco melhor o que é a igreja. Então, primeiro de tudo, a igreja ela não é um hospital. E isso me deu uma dobrada no meu pensamento, porque quando eu era moleque, criança, eu ouvia muito isso. Mas, queridos, a igreja ela não pode ser um hospital, ela tem um momento de cura, amém? Deus vem, Jesus vem e cura as pessoas, glória a Deus, a gente pode fazer isso aqui ainda agora, se você quiser. Orar por cura, isso é o nosso papel como igreja, mas a igreja não pode ser um hospital, sabe por quê? Porque o hospital a gente vai quando está doente, é ou não é verdade? Ou quando tem uma emergência. Agora, quem quer morar no hospital? Quem quer ir todo domingo no hospital? Alguém quer? Então a igreja ela não é um hospital, mas ela tem os momentos que ela pode trazer cura através da minha e da sua oração. Posso ouvir um amém? Por isso que tem me chocado esse ponto de nós exercermos igreja. E nós temos um chamado sobre nós que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizar todo mundo que a gente puder. Quem está comigo nisso aí? Mas a nossa dificuldade é administrar alguém dentro da casa de Deus. Troca o seu cálice, lá vem o pastor. Meu irmão, não é uma simples troca de cálice, é você ter a oportunidade de abençoar alguém com a tua palavra. Você sabe o que é isso? É ser igreja. Quando Paulo estava para morrer, ele sabia que ele ia morrer, ele estava preso. Ele estava mandando carta para um cara chamado Onesíforo. O cara, vem logo, vem depressa, porque só de eu te ver eu melhoro. Tem noção, irmão? Um homem que fez tudo segundo a Bíblia queria que ele fizesse, e ele tinha um relacionamento com Deus de alta performance. Estava preso num calabouço, sozinho, abandonado. Ele fala que os amigos abandonaram ele. E ele escreve para um cara fiel, um homem de Deus chamado Onesíforo. Ele diz assim, vem logo, vem depressa ter comigo, porque quando eu te vejo eu melhoro. Isso é o que um homem e uma mulher de Deus têm o poder de fazer, né? O poder é Deus que habita em ti, de melhorar a vida de pessoas. Então vai chegar o momento que o pastor não vai precisar ficar falando aqui, abraça o teu irmão, troca com o seu irmão, dê uma palavra de sabedoria com o seu irmão, porque a igreja vai estar toda tomada por isso, amém? É isso, queridos.
Como vamos ganhar o mundo para Jesus se aqui dentro a gente não consegue ministrar o outro? Isso não é uma bronca, eu não tenho esse direito sobre a sua vida. Nem quero fazer isso, mas irmão, nós precisamos ser igreja. Segunda coisa, a igreja não é um clube. A igreja não é um encontro de amigos, onde eu preciso de um lugar confortável para estar, tenho que ver os meus amigos. E olha só, eu só vou lidar com os amigos que eu gosto. Só vou lidar com quem me dá as coisas. Só vou sair com quem me dá as coisas. Isso é acepção de pessoa, irmão. Você já teve a experiência, irmão, deixa eu falar um negócio para você, de pagar alguma coisa para alguém, um lanche, chamar alguém para comer uma pizza, aquela pessoa que não tem condição de pagar para você amanhã? É extraordinário. É extraordinário. Mas os nossos interesses quebraram essa ponte. A nossa correria quebrou o ser igreja. O nosso egoísmo não nos deixa mais ser igreja. Então o tempo que eu tenho, pouco tempo que eu tenho que me sobra, eu vou sair com alguém, porque o meu network tem que ser fortalecido. Isso não é igreja. Posso ouvir o amém? Posso continuar? Igreja não é um cinema, aonde eu venho assistir alguma coisa, e se domingo é o pregador tal que prega, não quero ir, não vou com a cara dele. Então, eu vou para assistir aquilo que... Isso é um cinema. Que filme está passando hoje? E aí a gente escolhe, compra o ingresso e vai. Posso ouvir o amém? Igreja não é uma empresa, onde eu sou um líder, eu preciso mandar nas outras pessoas. Ou então, eu estou indo a uma igreja onde ela precisa me servir com as coisas. Eu preciso ser servido, pastor. Pastor, olha, tal coisa não está me agradando porque meus olhos não estão gostando do que eu estou vendo. Irmãos, a igreja não é para isso. Amém? Talvez o entendimento correto disso hoje vai nos afastar dessa questão de tantas pessoas mudando tanto de igreja. Eu costumo dizer nas nossas reuniões aqui de liderança, hoje a luta da igreja, de um pastor, eu falo isso na posição de pastor, é lutar para que os convertidos não saiam. Sendo que a luta da igreja, a missão da igreja é ir por todo mundo e pegar e chamar para perto quem ainda não conhece Jesus. Então a gente tinha que ter uma turma toda, 200, 300 pessoas, cada um para um canto, pegando e colocando a mão na cabeça e ministrando, e seja curado em nome de Jesus, e ver a perna crescendo. A gente tem que parar tudo e cuidar para que o culto não desagrade os cristãos. E eu digo para vocês, isso é uma palavra de Santa Ceia, amém, irmão? Essa palavra que arrocha o nosso interior. Está assim aí ou não está? Tem que ser, irmão. Isso melhora. Isso melhora a estima da igreja. Posso ouvir um amém? Ajuda nós. A igreja não é um desfile de moda. A igreja não é um elevador, irmãos, ou seja, todo mundo pertinho, no mesmo lugar, indo para um lugar ali igual, mas ninguém se fala. Ninguém se cumprimenta, todo mundo com pressa, chegando para chegar ao andar logo, para poder ir embora, para nunca mais ver aquela pessoa. Isso não é igreja. Posso ouvir um amém? E, penúltimo aqui, a igreja não é uma prestadora de serviços. Então eu vou na igreja quando eu quero alguma coisa, preciso de uma oração, preciso de uma mudança de vida, tem alguém doente na minha casa, isso é uma prestação de serviço. Aquela música não gostei daquela música. E por fim, igreja não é um restaurante. Irmão, se você vai num restaurante e a comida é ruim, o que você faz? Me ajuda. Comida foi ruim, estava azedo. O que você faz, irmão? Reclamo, troco, levanto e vou embora. Mas e quando é na sua casa? Quando a comida está ruim e é na nossa casa, o que a gente faz? De alguma forma, você pode quebrar o pau, não sei. Mas depois você vai ter que arrumar. Mas você não vai embora, irmão.
Você conversa. Do teu jeito, mas você conversa. Talvez tu tenha de conversar, eu voando panela, né? E tudo mais. Misericórdia. Mas você não vai embora, irmão. Você vive naquele lugar. Você quer a melhoria daquele lugar. Você precisa de paz naquele ambiente. Então assim a igreja, irmão. A igreja não é um lugar onde a gente não gosta. Eu vou embora, eu vou trocar de lugar. Não, conversa. Né? Talvez você é um cozinheiro melhor do que quem está cozinhando. Já pensou? Talvez você tenha um molho, irmão, que hoje o teu líder de célula não tem. Então que tal a gente assumir uma célula também? Uau! Que louco! É sério. Meu irmão, eu louvo a Deus pela vida de quem lidera a célula nessa igreja. Irmão, eu tenho ido nas células toda quarta-feira. Parabéns, irmãos. Parabéns. Não é fácil. Pastor Marcos se comprometeu a cada 14 dias na reserva indígena. Não falta um, irmão. Se falta é que está viajando. Glória a Deus. Parabéns, pastor. Pessoas estão fazendo célula aqui na igreja, irmão, com 2 pessoas. Parabéns. Talvez o teu chamado é cuidar dessas 2 pessoas o resto da sua vida. Faça bem feito. E nós vamos avançar, amém? Eu estou orando por uma célula bem feita em cada bairro dessa cidade. Quem está comigo aí? Então vamos começar indo numa célula, amém? Tem célula quarta-feira aqui na igreja, tem célula sábado aqui em cima, tem célula... Não falta. Mas queridos, é isso, é um preço a ser pago, é algo assim, ó, que é extraordinário, é constante, não tem pausa, não tem fim. E o seu coração está quebrado, assim, você chega numa célula. Eu cheguei na célula esse dia, quarta-feira, a Gisele começou a colocar uma música, e meu irmão, eu falei, ô louco. E o pau quebrando, e louve ao Senhor, e o pessoal fazendo assim, igual antigamente, assim, ó. Eu falei, meu Deus, que ambiente poderoso. Tem lugar que não falta churrasco. Não, meus irmãos? É extraordinário, irmão. Então assim, ó, que tal a gente pegar como exemplo os nossos líderes, quem está junto com a gente, e corrermos a mesma corrida que é a proposta? Isso é ser igreja. Posso ouvir um amém? Então o que Jesus está mostrando para Pedro aqui, é ser igreja da forma vertical. Vertical é assim, né? Ele está falando assim, ó. O que acontece aqui, irmão? Quando Pedro tem uma revelação do céu de quem é Jesus, Jesus dá uma revelação de quem é Pedro. Quanto mais perto do Senhor você estiver, revelações de quem o Senhor é você vai ter, e revelações de quem você é você também vai ter. Você vai perceber que sem Ele você não pode fazer nada. Amém, irmão? Você vai perceber que quem está te prosperando é o Senhor. Você vai perceber que quem te dá a saúde é o Senhor. Você vai começar a ter revelações de quem Deus é e revelações de quem você é. Posso ouvir um amém? E é isso que a igreja precisa nesse tempo. A igreja precisa saber que ela não é autossuficiente. A igreja precisa saber que tudo está nas mãos do Senhor. Isso não é um jargão de dia de doença. O Senhor sabe de tudo. O Senhor está no controle. Não, celebre essa frase. O Senhor está no controle, pastora. Está difícil, mas eu estou com você aqui. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas quem comanda a nossa vida é Deus. Aleluia. É disso que se trata ser igreja. Meu irmão, nós precisamos nos apaixonar outra vez pelo Senhor. Os nossos olhos precisam brilhar quando a gente vem para a igreja, fala de Jesus, ora ao Senhor. Hoje nós tivemos a oportunidade, irmãos, de ofertar especificamente para o quilo do amor. Foram R$ 1.400 levantados em um dia, glória a Deus. Amém. Mas isso pode ser todo dia. Então Jesus está ensinando para Pedro como ser a igreja da forma vertical, conectado com Deus. Jesus pergunta assim, quem está falando que eu sou? Fala assim, ó, alguns falam que você é João Batista. Talvez pelo nível de pregação que era parecido. Reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Eles falam assim, né, ó, outros dizem que o Senhor é Elias. Talvez pelos milagres, que Elias fazia muito milagre, Jesus também fazia muitos milagres. Depois falam assim, ó, estão dizendo que você é Jeremias ou outro profeta.
Por que Jeremias? Porque o confronto com as pessoas que eram cristãs na época era muito forte. Com os senhores da palavra, né? Jesus confrontava muito mais os fariseus. Que os fariseus representavam naquela época os cristãos, as pessoas que conheciam a palavra. Então confundiam Jesus com Jeremias. Tudo palavras bíblicas, mas não era verdade. Quando Jesus olha para Pedro e pergunta quem vocês falam que eu sou, Pedro tem essa revelação sempre, Pedro, né? Pedro é demais. E fala assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está dizendo assim, Jesus, tu és o Messias aguardado, Senhor. Tu és o Deus encarnado aqui na nossa frente. Tu és o cumprimento das profecias que falavam lá atrás. Então, a gente lê dessa forma, né, fria talvez, mas Pedro está dizendo para Jesus tudo isso. E é isso, irmão, que Pedro teve de revelação de quem Jesus, de o que estava na frente dele, era o Deus vivo. O Deus Todo-Poderoso. E isso mudou toda essa trajetória. Então, pastor, você falou para mim o que não é ser igreja. Então, o que é ser a igreja, irmãos? Essa frase de Jesus dizendo assim, ó, você agora é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha casa. Igreja, irmãos, é a reunião de um povo que tem todos os dias essa revelação de quem é o Cristo, amém? Você tem essa revelação de quem é o Cristo, ou você só vai à igreja? Porque quando nós temos a revelação de quem é o Cristo, nos tornamos a igreja. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sabe qual é essa pedra aqui? É a verdade sendo dita por Pedro. Ele diz assim, Pedro, você, né? Agora a partir de hoje, Simão, você será Pedro. Aqui ele usa a palavra Petros. Repita comigo, Petros. Isso significa fragmento de rocha ou pedra pequena. Então ele fala assim, você agora é um fragmento de rocha, você é uma pedra pequena, mas viva, glória a Deus. E ele diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E agora ele se refere à palavra Petra. Repita comigo, Petra. Petra é uma imensa rocha inabalável. Então, meu irmão, ele está dizendo assim, ó, sobre esta verdade edificaria a minha igreja. Então a igreja é a reunião de um povo que tem essa verdade todos os dias ao levantar da cama. Isso é ser igreja, é sobre essa verdade que o Senhor Jesus edifica o seu povo. E glória a Deus por isso. Então eu e você temos que ter esse entendimento de o que Jesus é para nós, o que eu fiz com a minha vida quando eu aceitei a Jesus, glória a Deus por isso. Isso é muito bom e eu preciso contar para o povo. Isso é ser igreja, exultante no Senhor, sabendo que essa verdade de o Senhor ser a pedra inabalável. Eu me lembro da casa sobre a rocha, amém? Porque se você constrói a casa sobre a areia, terá um fim cruel, mas se você coloca a sua casa sobre a rocha, a sua casa será inabalável. Ei, esse texto não é sobre rocha, é sobre o Senhor Jesus, é sobre o firme fundamento que já foi lançado. Se alguém vier com outro fundamento, que seja anátema. Se alguém vier com outro evangelho, que seja anátema. Já foi lançado um fundamento, a estrada já foi pavimentada para que eu caminhe sobre ela, e essa estrada é Jesus. Então, irmão, eu como igreja, eu preciso me chacoalhar por dentro hoje. Eu não posso mais aceitar a ir à igreja, mas eu preciso ser a igreja. E amém, seja uma igreja vindo na igreja. Mas amanhã cedo não tem culto. Amanhã à noite não tem culto. Terça tem culto, irmãos, mas eu não quero vir. Quarta-feira não tem culto, tem cela, glória a Deus. Mas eu quero te dizer assim, ó, o que você faz quando não tem culto para você sentir um arrepio? Aí nós temos que ser igreja, amém, irmão? Amanhã vai ter pessoas que vão precisar de oração. Sabe o que você vai falar para ela? Liga para o pastor. É isso, irmão? Vem aqui, camarada. Vem aqui. Deixa eu colocar a mão sobre a sua vida. E começa a orar, irmãos. Começa a ministrar a palavra do céu. Começa a dizer que ele é curado em nome de Jesus. A palavra diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Então a igreja é o ajuntamento de pessoas que têm como fundamento e reconhecem Jesus como o Cristo. Irmão, Jesus é o Cristo na sua vida? Sim. Você o ama? Sim.
Só alguns. Você o ama, irmão? Qual é a expressão de amor? Qual é a expressão de amor? Então, queridos, se a reunião da igreja for para qualquer outra coisa, nós estamos errados. E qual é o perigo iminente hoje? Líderes que fazem de tudo para trazer pessoas, menos ter uma igreja caminhando na palavra. E nós não queremos cair nesse erro em nome de Jesus, porque aí nós vamos ter a mentalidade de restaurante. Uma vez eu estava em crise, irmão. Uma delas, né? Eu estava em Itajaí, numa convenção. E a convenção falou o tempo todo sobre pessoas que deixaram a igreja. E eu estava naquela fase. Naquela semana tinha despedido 5 famílias. Pandemia. Acho que a gente já estava no pós-pandemia, foi 2023. E a gente ouviu uma palavra no sábado de manhã que assim, ó, sobre amor, que lavou aquele lugar, aquela igreja. E eu estava deitado, oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Sabe aquela palavra que te preenche? Todo mundo indo embora da igreja, eu falei, Deus, mas Tu és maravilhoso, foi o Senhor que me chamou. E isso é uma crise, irmão, isso é uma crise. Você fala assim, será que é para eu ficar na frente? Será que é para eu entregar essa igreja? É uma crise. Quem já teve crise assim? Meu irmão, é demais. E a fala que era assim, essa igreja não tem mais o Espírito Santo, um monte de coisa, irmãos, que ia esfriando o nosso interior. E naquela tarde assim eu recebi uma mensagem. Pensa, irmão. Pastor, quero te agradecer pelo tempo. Eu e minha família estamos deixando a igreja. Uma mensagem desse tamanho assim no WhatsApp. Falei, irmã, você está 7 anos na igreja. Pastor Marcos está aí, procura ele. Faz assim não. Não, pastor, já decidimos. E já vamos fazer. Falei, amém. Né? E aí, o meu coração naquele dia voltou a estaca zero. Era o penúltimo dia de conferência. E meu Deus, o que é isso? Meu Deus. E a gente fazia culto com 40, 50 pessoas. E tinha os que estavam firmes sempre tem, glória a Deus, mas tem os que duvidam estando no barco, sabe? Mas por que eu estou contando isso para vocês? É um testemunho da minha vida. Pessoas que achavam que não precisavam mais congregar. Pessoas que achavam que poderiam cultuar em casa. Um monte de coisa acontecendo. Mas o perigo iminente, irmãos, da gente querer fazer de tudo para que essas pessoas fiquem. De tudo para que elas voltem. De tudo para que as outras pessoas vão e venham. E aí à noite, o pastor Gustavo Lara pregando, ele disse assim, irmão, não se preocupa com quem vai ou com quem fica. Lógico, irmãos, no bom sentido, ele disse assim, se preocupa em ter pasto. Porque a ovelha gosta de pasto. Falei, cara, isso é a palavra de Deus para a minha vida. E o que é o pasto, irmão? É a palavra, é o aconchego, é o abraço. E graças a Deus nós temos isso. E Deus foi fazendo e estamos onde estamos. Glória a Deus. Mas querido, não seja tentado a vender os seus princípios por números ou por algo momentâneo. Não seja tentado, irmão, a desfazer o seu ministério tão bonito por causa de pessoas que não querem e não têm o mesmo compromisso que você tem, mas querem um restaurante para se servir. Isso traz vida à igreja, irmão. Isso traz vida à igreja. Então essa palavra é para provocar o seu coração a de fato ser igreja. Amanhã, queridos, essa igreja vai lotar daqui uns dias, glória a Deus, porque existe um povo se preocupando com outras vidas. Isso é ser igreja. Se não for assim, irmãos, nós só estamos indo à igreja. E eu costumo dizer, né, às vezes o meu trabalho, que é tão prazeroso para mim na igreja, pode ser algo que está maquiando o meu ser igreja. Então eu posso estar trabalhando com o coração totalmente corrompido. E aí a gente se encaixa no texto de Mateus capítulo 7. Poxa, Senhor, mas no seu nome eu trabalhei, no seu nome eu realizei, mas nunca te conheci, porque a intimidade, a vertical nunca aconteceu. A revelação de quem é Jesus nunca aconteceu. Porque quando eu tenho a revelação de quem é Jesus, irmãos, minha vida precisa mudar. O meu desgaste precisa ser pelo reino de Deus. Muitas coisas estão ao meu redor, mas o desgaste Tem um texto na Bíblia que fala que os discípulos eles se orgulharam por levar uma surra pelo nome de Jesus. É doido.
Imagina os caras limpando o sangue da boca assim, ó. Ei, aconteceu. Nós sofremos por Jesus. Misericórdia. É doido. Não, irmão, os caras eram doidos. Tinha que ser. Sabe, e Paulo também, ele toma uma sova dos caras, irmão. E aí põe ele para fora da cidade. Sabe o que ele faz? Ele levanta, chacoalha a poeira e volta para a cidade. Meu Deus, me ensina a ser assim, Jesus. Porque eu ia embora. Confessando para vocês. Não, é o diabo que está aqui nessa cidade. Ele não gosta de mim. Lógico que ele não gosta. Deixa eu ir para Mateus 18 que eu preciso encerrar. Mateus 18. Vamos ler. Versículo 15. Irmão, hoje eu estou entusiasmado, hein? 18:15. Quem achou, dá um brado de vitória aí. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir você, ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como um gentil ou publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Glória a Deus. Nós estamos errando nesse texto aqui. O texto do versículo 20 diz assim, ó, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse texto aqui a gente usa para justificar uma reunião que não bombou. Marquei uma reunião com 60 pessoas, veio 2. O que a gente fala? Ah, mas a palavra diz que onde tiverem 2 ou 3 no meio dele, no nome dele, ali estará. Não é sobre isso. Aqui nesse texto, Mateus 18, que nós lemos, ele está ensinando a igreja na forma horizontal. Mateus 16, a primeira vez que é falado sobre igreja no Evangelho, é sobre a conexão com Deus. Quanto mais de Deus você tem, mais de você sabe quem é. Amém? Entendido? Em Mateus 18, ele mostra como a igreja precisa ser aqui, ó, um com o outro. Ele mostra assim, ó, não pega o seu irmão que pecou e leva lá para o pastor julgar ele. Ele diz assim, ó, pegou o seu irmão pecando, senta com ele e confronta. Ok? Ele não te escutou, chama um outro irmão, chama lá alguém que é da célula também, chama alguém que é do ministério e confronta, pastoreia a vida dele. E aí assim, se eles não quiserem, leva para o pastor, não, aí você vai perante a igreja, ou seja, nós aqui. Então ele está dizendo assim, ó, igreja, em Mateus 18, é um povo com cuidado mútuo, é um povo sentando com o povo e confrontando o pecado do povo. Isso é ser igreja, posso ouvir um amém? E aí ele fala assim, ó, quando existir um povo pastoreando um ao outro, cuidado mútuo, né, chamando a atenção, aí, aonde estiverem 2 ou 3, no meio deles eu estarei. Ou seja, quando o povo estiver pastoreando a igreja. Quando eu, irmão, for igreja, olha só, amanhã é o dia, né? Segunda-feira é o dia das reclamações. Ô pastor, tal coisa. Ô pastor, misericórdia, irmão, me liga na terça. Amém? Mas olha só, pastor, eu não vou admitir. Teve um irmão assim na igreja, tal, que tomou a ceia, e você permitiu. Meu irmão, eu estou aqui. Eu ainda não sou o Deus, está em todos os lugares, amém? Nem vou ser. Mas irmão, a pessoa estava do lado da outra pessoa, então tira você o cálice da mão dele. Não é verdade? Tira você, irmão, você que viu o cara pecando, você que sabe. Esse é papel da igreja.
Eu não vi, eu não sei. Como é que eu vou proibir? Para vocês entenderem um pouquinho o que é ser pastor. Então hoje você está autorizado a confrontar esse irmão, amém? Se você for exemplo. Legal, né? Oh, meu Deus. Mas, queridos, eu sonho com essa igreja. Eu sonho em eu e você juntos sermos igreja. E assim, ó, eu louvo a Deus por cada um dessa igreja, irmão. Eu louvo a Deus por cada ministério. Nós tivemos aqui uma formatura fantástica, irmão. Se eu fosse você, eu só vou porque tem gente da minha família formando. Não, irmão, vem ver o que Deus está fazendo. Muitas vezes eu não me disponho a estar aqui para ver o que Deus está fazendo. Eu começo a falar que a igreja está fria, a igreja não faz isso. Vem ver o que Deus está fazendo. Você pega um cara aqui, irmão, eu não conversava com meu pai, e aí Deus vai consertando e traz o meu pai na minha casa. No dia que ele terminou o curso, Deus levou o pai na casa dele. Então, irmão, comece a se interessar pelo que Deus está fazendo, amém? Começa a orar assim amanhã cedo, deixa para amanhã, né? Fala assim: Deus, eu quero participar do que o Senhor está fazendo na terra. Amém, queridos? E Ele vai começar levando você a participar da sua igreja. Meu irmão, se você não está na comunhão da sua igreja, você tende a estar frio. Amém? Eu quero encerrar aqui. Meu tempo já foi. Na próxima mensagem eu vou pregar sobre Efésios 2. Efésios 2, irmãos, eu vou já adiantar para você porque era o fim da minha pregação. Em Efésios 2, nos é dito que nós somos 3 coisas para o Senhor. Repita comigo: família, corpo e templo. Amém? Sobre família, queridos, eu e você como igreja, como família, nós precisamos estar em comunhão. Posso ouvir um amém? Aí na tua cabeça, comunhão veio o quê? Churrasco. Isso é mesa. Isso é junta-panela. Fizeram junta-panela de ontem? Fizeram junta-panela de ontem? É. O pessoal saiu ganhando brinde ontem. A pastora Raquel já falou assim: vamos almoçar junto. Tem aqui doce, aqui tem salgado. Irmãos, ninguém quis? Poxa vida. Irmão, isso é junta-panela, amém? Isso é tempo de mesa. Comunhão é você estar aqui e você não ter nada contra ninguém nesse lugar. Consegue? Comunhão, irmão, eu falei isso para o Ricardo agora na sala ali. Falei: Ricardo, quando alguém vem falar que acontece de vez em quando, irmão, falar que falaram mal de mim. Pastor, o cara ficou aqui meia hora falando mal de você. Eu falei assim: o que ele falou não me importa. Me fala por que ele ficou tão à vontade de falar de mim para você. Foi porque os meus amigos, irmãos, se vierem falar mal dos meus amigos perto de mim, sai sem graça. Sai. E assim, irmãos, é ser igreja. Tem mais, a gente prega a outra hora, tá bom? Fique de pé no seu lugar. Irmão, você vai orar. A gente vai adorar um pouco aqui. Nós não se preocupe com orar, já estamos terminando. Mas eu quero ministrar essa palavra no seu coração. Você vai nesse instante fechar os seus olhos. E existe um chamado sobre a sua vida, meu irmão, para que você seja a igreja. Amém. Para que você edifique pessoas. Próximo culto de domingo, se mova neste lugar. Se mova e entregue palavras de conhecimento na vida das pessoas. Mas o que você faz, irmãos? Fica a semana inteira se consagrando. Fica a semana, não vai se aventurar não, se consagra, pede para Deus. Fala: Deus, me mostra quem precisa de uma oração. Tem pessoas aqui que estão doentes, irmãos, estão esperando a sua mão sobre ela. Sabe? E aí a gente dá o comando na ceia e não acontece. Aí o que a gente fala? Poxa, essa igreja não ora por cura. Vamos nos mover, amém? Amém. Vamos ser igreja, vamos ministrar outras pessoas, vamos abençoar a vida de outras pessoas com finança mesmo. Amém, irmão? Amém. Comece a pedir para Deus: Deus, me mostra quem está precisando. Amém. Irmão, um dia eu coloquei uma cesta no meu carro, no Natal, uma cestona desse tamanho lá do Cuenca, assim, ó. Coloquei no carro, falei, aí a pessoa que queria lá, não queria mais e tal, já tinha conseguido. Falei: Deus, me mostra quem precisa dessa cesta. Não quero ser na aventura, não quero chorar não, Deus, eu quero entregar para quem precisa. E a gente indo almoçar jantar na casa da Ruth, e a Thay falou assim para mim: amor, e o fulano? Falei: meu Deus, o fulano, amor,
meia-noite, irmão, saí do jantar, fui na casa do fulano, e o cara estava precisando de comida. Chorou, irmão, igual criança. Um jovem de 38 anos que sustenta a sua casa, sua mãe doente, sua irmã saiu do trabalho e cuida da mãe. Falei, poxa Deus, obrigado. Esse é o privilégio de ser igreja, irmão. De assistir, isso você pode assistir. Aí eu chorei junto. Eu falei, Deus, me ensina a ser igreja. Me ensina a me preocupar menos comigo mesmo. E eu profetizo sobre a sua vida, irmãos. Nós somos igreja, amém? O tema de hoje é: nós somos a igreja. Eu e você vamos nos mover no profético, no sobrenatural, meu irmão, porque Deus está sobre nós. Deus está sobre nós. E Deus será sempre conosco. Feche os seus olhos. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Por fé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Ó nação santa, somos a igreja. Por fé. Irmãos, deixa eu orar com vocês aqui, encerrar esse momento e a gente termina com essa canção. Amém? Essa é a canção que eu falei. Queridos, que você seja tocado pelo Senhor nessa palavra. Eu acredito que hoje não será mais um domingo na sua vida, mas que tem algo girando dentro do seu coração nesse momento. Presta atenção nesse texto aqui, ó. 1 Coríntios 14, 24. Que Paulo está nos dizendo é isso aqui, ó. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, adorando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado. E os segredos do coração deste homem serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Ele está dizendo que qualquer descrente, irmãos, que chegar a um ambiente onde tem todo um povo adorando, profetizando, dizendo o nome do Senhor, ele se prostrará com o rosto em terra e reconhecerá que existe um Deus entre nós. Então, quando todos nós estivermos exercendo a função de igreja, orando, manifestando Deus na vida do seu irmão, colocando a mão no seu coração e dizendo assim: Deus é contigo, e Deus vai ministrando palavras sobre você para que você profetize. É assim que nós vamos ganhar os perdidos para o Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Amém. Então eu quero orar com você nesse instante. Pai, muito obrigado por essa noite, Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse domingo, Senhor. Nós te louvamos por tudo que nós vivemos aqui, Deus. Pai, podemos sentir a sua presença nesse lugar desde que entramos ali, Pai, no começo desse culto. Obrigado pelos louvores, Pai, pela palavra de oferta e por essa palavra, Deus, tão cortante no nosso coração. Pai, esse é o meu desejo, Senhor. Deus, o meu desejo é chegar diante do Senhor, ó Pai, com os meus talentos multiplicados, Pai. Deus, eu não quero esconder o meu talento, eu não quero colocar debaixo da terra, Senhor, eu não quero fugir do meu chamado. Mas, Senhor, como um cristão, não como um pastor, mas como um cristão, eu assumo a responsabilidade da minha vida, Senhor.
Te peço perdão, Senhor, como homem, onde tenho falhado. Te peço perdão, Senhor, das vezes que eu fugi de pregar a sua palavra. Pessoas poderiam ter sido salvas, Senhor, se não fosse a minha covardia. Deus, na minha oração para a nossa igreja nessa noite, Pai, é para que nós possamos entrar nesse patamar onde nós sabemos que existe uma diferença entre ser a igreja e ir à igreja, Pai. Eu profetizo junto com os meus irmãos que em nome de Jesus, nós somos essa igreja, Pai, lavada e remida pelo sangue de Jesus, poderosa e comissionada a ir por todo mundo e ganhar os perdidos para o Senhor Jesus. Levante entre nós, Senhor, homens e mulheres sedentos, Pai, pela sua palavra. Homens e mulheres, Senhor, que são corajosos para se tornar evangelistas, falar do seu nome, Senhor, às praças públicas. Deus, levante no nosso meio, Senhor, os 5 ministérios: apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e profetas. Deus, que dessa igreja saia missionários, Senhor, comissionados por essa igreja, enviados por essa igreja, Senhor, e que possam fazer a diferença nas nações. Deus, que sejamos nós aqui, Senhor. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração, Senhor. Pessoas que entrarão neste lugar encontrarão essa igreja inundada, porque sua palavra diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Pessoas se fartarão dessa água, Pai. Eu profetizo isso essa noite sobre a igreja, comunhão e vida, sobre todos nós, Senhor. Isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Pode dizer amém? Amém. Coloque suas mãos assim na posição de receber. Que a sua semana seja abençoada, que o seu retorno para o seu lar seja digno da presença do Senhor, que você possa edificar as pessoas ainda hoje, onde você estiver, que você seja um ganhador de almas em nome de Jesus, que você seja um pai de multidões em nome de Jesus, e que você seja uma pedra viva que o Senhor tem usado sobre essa terra para edificar o reino dele. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com você, com a sua família, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, bem forte aí, dar um brado de vitória ao Senhor, mais forte, meu irmão. Aleluia! Te amamos, Senhor, te amamos, glória a Deus.